Bom dia a todos. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 72 do livro Caminho, Verdade e Vida. Peço ajuda a todos os seres de luz que nos acompanham, todos os nossos amigos espirituais, para que eles consigam me fazer ser entendida da melhor forma possível. Vou ler o capítulo agora e depois a gente faz a nossa descrição de costume. Transitoriedade. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupas, envelhecerão. De Paulo para Hebreus. Fala-nos, o Eclesiastes, das vaidades e das aflições dos homens, como o torvelinho das ambições desvairadas da terra. Desde os primeiros tempos da família humana, existem criaturas confundidas nos falsos valores do mundo. Entretanto, bastaria meditar alguns minutos na transitoriedade de tudo o que palpita no campo das formas para compreender-se a soberania do espírito. Consultai a pompa dos museus e as ruínas das civilizações mortas, como que a fim se levantaram tantos monumentos e arcos do triunfo. Tudo funcionou como roupagem do pensamento. A ideia evoluiu, enriqueceu-se, o espírito e os envoltórios antigos permanecerão à distância. As mãos calejadas na edificação das colunas brilhantes aprenderam com o trabalho os luminosos segredos da vida. Todavia, quantas amarguras experimentaram os loucos que disputaram até a morte para possuí-las. Valei-vos de todas as ocasiões de serviço, como sagradas oportunidades na marcha divina para Deus. Valiosa é a escassez, porque traz a disciplina. Preciosa é a abundância, porque multiplica as formas do bem. Uma e outra, contudo, perecerão algum dia. Na esfera carnal, a glória e a miséria continuam molduradas de temporárias apresentações. Ambas passarão. Somente Jesus e a lei divina perseverarão para nós outros como portas da vida e redenção. Falar um pouquinho sobre o que é transitoriedade, que é algo que, como o nome já diz, dá movimento e relacionado ao tempo também. O Emmanuel ele cita Eclesiastes, que está no Velho Testamento, para fazer uma diferenciação entre aqueles que possuem uma fé de forma genuína daqueles que não a possuem e terão algum tipo de sofrimento devido a isso. Quando ele fala que Eclesiastes, as vaidades, as aflições do homem, o torvelinho das ambições desvaradas da terra, ele quer dizer que tanto as ambições quanto as vaidades serão, quando são muito exageradas, elas acabam se tornando loucuras, devaneios, e acabam distorcendo o nosso caminho. Assim como ele fala que desde os primeiros tempos da família humana existem criaturas confundidas por falsos valores do mundo. Entretanto, bastaria meditar alguns minutos na transitoriedade de tudo que palpita no campo das formas para compreender-se a soberania do espírito, esse poder que o espírito deveria ter e que muitas vezes a gente não dá o valor, né? Ele cita que desde o início ele acaba fazendo um paralelo, né? Como se desde o início a família acaba ficando em segundo plano quando a gente fala com relação à espiritualidade, à fé. Já tivemos vários exemplos, mas trazendo para o nosso momento de hoje, quantas famílias a gente acaba vendo cada um no seu quarto, né? A dificuldade que muitas vezes se tem de conversar sobre fé, de se praticar o evangelho no lar, por exemplo, né? Aí ele fala num outro parágrafo: consultai-vos
a pompa dos museus, a ruína das civilizações mortas, com que fim levantaram tantos monumentos e arcos do triunfo, tudo funcionou como uma roupagem do pensamento. A ideia evoluiu, enriqueceu-se, o espírito e os evoltórios antigos permaneceram à distância, né? Quando nós entramos no museu, a gente vê, podemos ver muitos bens que se tornaram apenas peças, apenas ruínas, artefatos que foram degradados pelo tempo, né? E a fé que a gente colocou em algum daqueles bens que estão ali, a gente ainda consegue trazer para os dias de hoje, mas aquilo ali acabou se tornando apenas bens materiais, digamos assim. No outro parágrafo ele cita: as mãos calejadas da edificação das colunas brilhantes aprenderam com o tempo os luminosos segredos da vida. Todavia, quantas amarguras experimentaram os loucos, disputaram até a morte para possuí-las. Aqueles que doaram seu tempo, seu amor, que se dedicaram com um trabalho honesto e sincero, conseguiram evoluir muitas vezes na sua fé, porque doaram de verdade o seu tempo. No entanto, aqueles que só pensavam no valor material daqueles bens acabaram muitas vezes tornando guerras, brigaram entre si e a troco de nada, né? Não colocaram a fé mais uma vez em segundo plano. Aí o próximo parágrafo ele já fala: valei-nos de todas as ocasiões de serviço, como sagradas oportunidades da marcha divina para Deus. Todos os trabalhos feitos com doação de amor, de tempo, que são feitos de coração para Deus, são bem vistos e são para a nossa evolução, né? Todos os tipos de trabalho são importantes. Devemos agradecer a cada oportunidade de trabalho, seja ela qual for. Próximo parágrafo ele já cita que valiosa é a escassez, porque nos traz disciplina, que é na dificuldade que nós aprendemos a dar valor à nossa fé, que nós aprendemos a ter uma fé genuína, né? Uma fé de verdade, uma fé no invisível, né? Que a gente acredita que realmente aquele Deus é do impossível, que vai nos dar força para superar aquela dificuldade. No entanto, o próximo parágrafo ele fala que preciosa é a abundância, porque multiplica as formas do bem. Que todo aquele que tem abundância saiba compartilhar com o seu irmão tanto o alimento, quanto a fé, quanto o carinho, né? O próximo parágrafo ele já encerra falando que tanto a abundância quanto a escassez vão ter fim. Que vai chegar um momento que nós vamos evoluir a ponto de que isso não vai mais fazer diferença para nós, né? Ele diz: uma e outra, contudo, perecerão algum dia. Na esfera carnal, a glória e a miséria constituem molduras temporárias à apresentação. Ambas passarão. Tanto aquele que vive na abundância quanto aquele que vive na escassez vão seguir o mesmo caminho, vão encontrar o mesmo caminho, né? Todos serão levados para o mesmo caminho. E isso só ocorre quando a gente consegue evoluir o suficiente para entender que o mais importante é a nossa espiritualidade, que é como ele fala agora no finalzinho. Somente Jesus e a lei divina perseveram para todos nós, como portas de vida e redenção. Não existe outro caminho senão a fé, senão a certeza no amor de Jesus, nas leis divinas, né? Só a lei divina que vai se manter dentro de nós, na nossa fé. Eu trouxe algumas conclusões que para mim fizeram muito sentido, eu acredito que para vocês também, né? Cornélio Pires diz que o poder muda no tempo, fortunas morrem na herança, tudo passa ou se desfaz, menos a luz da esperança. Os verdadeiros valores
não estão na transitoriedade das coisas que perecem no tempo. Está naqueles que perecem na imortalidade, que são os dons espirituais e eternos da herança de Deus. A crença no espiritismo só é proveitosa para aquele que se pode dizer hoje está melhor do que ontem. A importância que o homem atribui aos bens temporais está na razão inversa de sua fé espiritual. É a dúvida sobre o futuro que o leva a procurar suas alegrias nesse mundo, se desfazendo de suas paixões, ainda que às custas do próximo. As aflições na terra são o remédio da alma. Elas salvam para o futuro como uma operação cirúrgica dolorosa. Salva a vida de um doente e lhe desenvolve a saúde, e por isso que o Cristo disse-lhe: bem-aventurados os aflitos, pois eles serão consolados. Em vossas aflições, olhai-vos abaixo de vós, e não acima. Pensai naqueles que sofrem ainda mais que vós. Que nós consigamos ter uma reflexão com esse texto, né, sobre a nossa fé, como a gente, às vezes, dá tanto valor aos bens materiais, às coisas do cotidiano, e acabamos não falando muito de fé e não sentindo tanto ela, né? Me fez, enquanto eu estudava para estar aqui conversando com vocês, eu lembrei muito de uma historinha que a minha avó contava. Que ela dizia que tinha uma senhora que no início do ano, já que nós estamos no iniciozinho de um ano, acho que vale mais essa reflexão também, e ela no início do ano ela resolveu pegar um cofrinho e colocar todo domingo que ela fosse assistir a missa, ela colocaria uma moedinha nesse cofrinho. E ao longo do ano ela ia na missa, ela acordava de manhã, participava de um ritual, tomava café, se arrumava, ia para a missa. E quando ela chegava lá, ela estava preocupada em quem ela ia encontrar, em quem ela ia conversar. Ela rezava, mas ao mesmo tempo ela estava preocupada com tudo em torno, ela se preocupava com a roupa que ela ia, né? E assim foi ao longo do ano. Um determinado dia ela acorda atrasada, sai correndo, desesperada, chegou na missa, a missa já tinha começado, então ela não conseguiu interagir com as outras pessoas, então ela ficou ali quietinha no cantinho dela, ela rezou a missa inteira, e no final do ano ela foi conferir o cofrinho dela, só tinha uma moedinha dentro. Porque naquele dia foi o dia que ela de verdade estava de coração aberto para se doar, para rezar. Ela não se importou com a roupa que ela estava vestindo, ela não se importou com quem ela ia encontrar, ela não se importou com os meios que iam fazer com que ela chegasse lá. A única preocupação dela era não faltar à missa, era assistir à missa, era rezar a missa, né? A gente está dando um exemplo ligado a uma outra religião, mas não é uma crítica a uma outra religião, pelo contrário, é um questionamento de quantas vezes nós somos essa senhora, sabe? Quantas vezes a gente se preocupa com tanta coisa, né? E a fé principal a gente acaba deixando de lado, não só indo até um determinado lugar, não, mas no nosso dia a dia. Porque nós já entendemos que, como espíritas, a gente não é espírita só dentro do centro, nós somos espíritas 24 horas por dia. Nós somos espíritas num bom dia que a gente dá, né, com respeito que a gente tem para o outro. Nós estamos professando a nossa fé o tempo inteiro, né? Então, que a gente consiga refletir para esse próximo ano que está vindo, que nós consigamos ter uma nova visão, que, como fala numa determinada frase aqui, né, que ser espírita é hoje poder dizer que está melhor do que ontem. E que isso a gente consiga ter como um norte para 2022 e para todos os anos da nossa vida, de alguma forma. Eu espero que tenha conseguido passar para vocês um pouquinho do que eu entendi do capítulo,
Peço desculpa por alguma falha, né? Peço para que agora vocês comigo consigam fechar os seus olhos, fazer uma reflexão, agradecer por todo aprendizado que nós possamos ter tido juntos, que Maria, na sua infinita bondade, possa nos abençoar hoje e sempre. E é isso, irmãos, que vocês tenham um bom dia, um bom estudo e obrigada pela atenção.